Vamos à leitura anual de 2025 no livro de Levítico, os capítulos 22, 23 e 24. Vejamos que estamos no capítulo 22, nesse dia 6 de fevereiro. Levíticos ele tem 27 capítulos. Basicamente, na próxima live ou depois de uma, estaremos finalizando, certo? Hoje é dia 6. Se no dia 6 vamos ler até o capítulo 24, no dia 7 vamos pegar aí o 25, 26, né? E 27. Então, nesse caso, no dia 7 de fevereiro, acaba o livro de Levíticos. E no dia 8 entraremos no livro de Números. Ele tem 36 capítulos. Lido 3 capítulos por dia. Com certeza iremos acabar antes de finalizar o mês de fevereiro. Ou seja, basicamente o livro de Gênesis, que são de 50 capítulos, o livro de Êxodo, que é 40, lemos ele no mês de janeiro. Finalizamos ele no dia 31 de janeiro, Gênesis e Êxodo, e iniciamos Levíticos justamente no dia 31 de janeiro, passando para o mês à frente, em fevereiro, né? Ou seja, dentro do mês de fevereiro vamos finalizar Levíticos e Números, iniciando em março Deuteronômio. Isto é uma matemática, né? Basicamente, mais ou menos aí. O que eu quero dizer? Que para ler a Bíblia tem que ter dedicação, fé. Por que fé? Porque a fé vai levar você a descobrir o porquê a Bíblia existe. O porquê é um livro lido 24 horas em todo o mundo. O porquê também é um livro, desculpe a expressão que eu vou dizer agora, porque é um livro caro, muito caro. Quem dizer que comprar uma Bíblia é barato, porque não é. Porque é caro. Entende? Mas o ler a Bíblia e ter uma mentalidade nova. Mude de Bíblia a cada ano. Não mude da versão. Se a sua versão é João Ferreira de Almeida, a cada ano compre uma. Ande de Bíblia nova. Não fique na fé 50 anos com a mesma Bíblia. Mude. Por quê? Porque vai te dar uma boa impressão de um crente zeloso, de um crente que renova todo ano a Bíblia, a continuar a ler e persistir. Então vamos orar para iniciarmos essa live. Agora no capítulo 22, 23 e 24, nesse dia 6 de fevereiro, da nossa leitura anual. Espírito Santo esteja conosco. Fala conosco por meio dessa live, por meio desse vídeo, somente da tua palavra. E que venhamos, Deus, estar firmes na fé para suportarmos as tribulações, as tentações, firme em Jesus, que é a palavra da vida e a rocha, é a pedra de sustentação para a nossa vida, para a nossa fé. Amém. Então aqui no capítulo 22, ele vai falar a lei acerca de comer coisas santas. Deus, ele deu a lei para o seu povo. Deus, ele deu a lei para nós andarmos nela e ser disciplinado por ela para não errar, para não pecarmos contra o Senhor. Então diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: dize a Arão e seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. O Senhor aqui, ele dá uma advertência. Ele dá uma ordem. Não profanem a minha santidade. Não usem meu nome em vão. E não faça nenhum tipo de maracutaia no meu nome, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor. Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia. Aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor.
Vejamos que no início do capítulo e do versículo ele vai falar várias vezes: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E no finalzinho vamos descortinar um pouco o porquê que ele fala. E finaliza: a cada lei dada, eu sou o Senhor. E diz assim: ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo que se fez imundo, ou algum homem, pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo. E depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, como das suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifica. Aleluia. Então, irmãos, tudo o que fizemos ou fazemos, quem santifica o altar é o Senhor. Ele que santifica. A minha oferta ela é santificada no altar, porque é o altar que a santifica. O meu louvor é santificado no altar, porque é o Senhor que santifica. Ou seja, Deus é o dono do altar. É Ele que santifica as nossas ofertas, os nossos louvores, as nossas pregações. É Ele quem santifica tudo. Aqui ele vai falar no versículo 17 em diante, os animais sacrificados devem ser sem defeito, que diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária sem mancha, será para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impígeis, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis a oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado, miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas o voto não será aceito. O machucado ou moído, ou o despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, a falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nasceu boi, ou cordeiro, ou cabras, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele ao seu filho,
não degolareis no dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá nada, deixareis até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, no livro de Êxodo, Deus diz assim para o povo, quando está dando a lei: se vocês obedecerem a minha voz, manter a minha aliança, se manter a minha aliança, obedecer os meus mandamentos e ouvir a minha voz, olha, presta atenção, é no se. Eu farei de vocês a minha propriedade particular. Não haverá brecha para você, crente, para a doença. Não haverá brecha para você entrar em pânico, depressão, ansiedade. Não haverá brecha para você estar o tempo todo em hospital. Porque se Deus disse que eu farei de você a minha propriedade particular, a mão dele está sobre você. Nada do que vem externo te alcançará. Tenha fé. Por isso que ele finaliza cada ordem que ele dá aqui, eu sou o Senhor. Para justamente as pessoas não criar leis, regras religiosas, invencionices religiosos, para fazer o povo errar e pecar. Dizer, essa lei faço porque é do sétimo dia, é da igreja do sétimo dia. Essa lei eu faço porque é pentecostal, essa lei eu faço porque é da batista. Não entra nessa. Quem criou a lei foi Deus. Tanto para nós andar na lei dos homens, como na lei da graça. Mas não aniquilar a lei. Ela tem que ser cumprida, ela tem que ser respeitada. Amém? Ou seja, Deus é quem criou tudo. Ele criou o sábado. Mas ele não criou o sábado por causa do homem. O homem que foi criado por causa do sábado. Para não profanar o descanso de Deus. Porque se ele trabalhou e descansou, nós também temos que descansar. Ou seja, tudo é Deus. Tudo é ele que santifica. Não adianta você guardar sábado, que você não vai santificar o seu sábado em nada. Se ele não santificar a sua vida no sábado. Amém? Tire da mente de vocês regras humanas e coloque as regras de Deus, que é a sua palavra. Aleluia. Então, prosseguindo aqui no capítulo 23, vai falar sobre as festas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Voltando um pouco aqui no versículo 29 do capítulo 22, diz assim, no versículo 29 do capítulo 22, só para deixar uma coisa bem clara. E também, e quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. Ou seja, não é porque o pastor determina, não é porque o ministério determina, que só vai louvar quem sabe cantar, que só vai louvar quem tem talento, que só vai louvar quem tem dor. O pastor não decide nada. Louve. Porque escrito está em Salmos 150, no último versículo, na última frase: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é a sua obra, não é o seu louvor que vai te santificar, não. É o altar. E quem é do altar? É Deus. Ele que vai santificar sua oferta de louvor, sua oferta pacífica, sua oferta, seu dízimo. Entende? Quem santifica o altar é Deus. É Ele que vai aceitar a sua oferta. Não é o seu sacrifício, não é a sua obra, não é a sua vontade. Mas diz aqui no 29, quando sacrificardes, sacrificareis de vossa vontade. Ou seja, a vontade do nosso Deus. Aleluia. Agora vamos entrar no capítulo 23, que diz assim:
as ofertas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias, obra se fará. Mas o 7º dia será sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, às 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos ázimos do Senhor. 7 dias comereis ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o 1/4 de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por nossas gerações, é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte, ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. As vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha. Serão levados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra
aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Em todas as vossas habitações, sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas, às 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene. É de nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício de bações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês, sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Capítulo 24. A lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da folha de farinha, e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimos. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena do pecado, da blasfêmia. E apareceu um filho de uma mulher israelita. Bom, agora vamos ver isso aqui. Jesus diz assim: todo pecado contra o Filho do Homem, todo pecado que fizer contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, né, será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem neste século e nem século algum. Isso Jesus disse na primeira vinda, ele na terra. Ou seja, ele falou algo que Deus deu a Moisés, ele escreveu e deu para o povo. E o povo sabia dessa lei, porque está aqui escrito: a pena do pecado
da blasfêmia, que vamos aprender agora. E apareceu um filho de uma mulher israelita, a qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e o homem israelita porfiaram no arraial. Ou seja, começaram a brigar, começaram a discutir, dizer que era meu ou que era dela. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Pelo que o trouxeram Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Vamos guardar bem esse nome, porque daqui a pouco vamos já descobrir quem foi Selomite e quem foi Dibre, sendo da tribo de Dan. Por quê? Porque todos os nomes que é mencionado na Bíblia e está escrito, temos que aprender alguma coisa com eles. Tá? Prosseguindo. E levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, em toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar a alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem. Assim lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel, que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejasse com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara para Moisés. Por que Deus ordenou a morte? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo, contra o Espírito do Senhor. O que quer dizer isto? É que Deus disse: eu estou dando a minha lei para vocês para não profanar o meu nome. E ele escreve embaixo, tipo um carimbaço: eu sou o Senhor. Ou seja, irmão, a desobediência, o pecado da desobediência é morte. É morte fatal e é morte certa. Desobedeceu a Deus, blasfemou contra Deus, o seu pecado lhe dá condições de você ser morto, da legalidade ao espírito de morte. Então, aprendemos que não devemos de maneira nenhuma blasfemar o nome do Senhor ou jogar o seu nome na vala, por qualquer que seja a frase, por qualquer que seja a dificuldade ou as circunstâncias. Não devemos. Não devemos, você que não conhece Deus, você que não tem ligação nenhuma com o Espírito Santo, nunca foi aceito por Cristo, ou nunca confessou Jesus como seu Salvador, dizer para Deus assim, quando você perde algum ente querido seu, que é rebelde, que só faz coisa errada, e Deus tira da sua vida para não lhe atrasar, você dizer: por que Deus levou meu filho? Não faça isso, que você estará blasfemando o nome do Senhor. Cada um morrerá pelo seu pecado. Assim diz a palavra de Deus. Bem, devemos aprender essas leis que foram dadas diretamente da boca de Deus. Agora, como eu disse antes de irmos para o capítulo 25, vamos ver, ou tentar, procurar que foi Selomite. Aqui é importante aprender a palavra de Deus na sua inteireza, porque cada qual aqui tem o seu nome e o seu significado,
Vamos ver se eu encontro aqui, né? Se eu não encontrar aqui, vou tentar achar em outro. Mas o nome da mulher é Selomite. Vamos ler de novo. Quem foi que blasfemou? E apareceu um filho de uma mulher israelita, a qual era filho de um egípcio. Mistura de povos. E no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita, porém, que era filho de um egípcio, e o homem israelita, claro, que o homem israelita era israelita por ser filho de uma israelita. Mas seu pai era egípcio, também tinha sangue egípcio. Confiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita, que era filho do egípcio, blasfemou o nome do Senhor. O amaldiçoou. Olha o que foi que ele fez. Ele amaldiçoou Deus. Pelo que o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite. Esse homem, ele abriu a boca para amaldiçoar Deus. Vamos ver o que aconteceu. Viemos o que aconteceu com ele. Ele foi apedrejado para que o nome de Deus não fosse profanado no meio do seu povo. E Deus diz no final que ele é Deus, né? Eu sou o Senhor, quem vos santifica. O nome da mulher é Selomite. Se eu não conseguir encontrar aqui, achei. Deu em cima. Bom, diz assim. Segube, filho de Iel. Eu leio assim na minha linguagem, mas tem a linguagem hebraica, né? Não sei me expressar no sotaque. Mas aqui, ó, Segube, o filho de Iel. Ou pode ser Riel, algo assim. Diz assim, ó. Selomite. Selomite, filha de Dibre. Foi uma mulher da tribo de Dan durante o tempo em que os israelitas vagavam pelo deserto. Depois do êxodo, seu esposo era egípcio. Seu filho foi para o meio dos israelitas e houve uma briga com um deles. Possivelmente pelo fato de ser mestiço, ou seja, misturado, né? Israelita com egípcio. Durante a luta, ele blasfemou o nome de Deus e foi levado a Moisés, que o prendeu até que uma decisão pudesse ser tomada sobre a punição devida. Deus mandou Moisés levá-lo para fora do acampamento e apedrejá-lo. Pela lei segundo a qual, se uma pessoa israelita ou estrangeira blasfemasse o nome de Deus, teria de ser morta. Ou seja, Jesus disse, todo pecado contra o Filho do Homem tem perdão, mas pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, nem neste século, nem no futuro e nem no século que há de vir. Ou seja, não há perdão de forma alguma. Porque você blasfema contra a santidade do Senhor. Enquanto ele disse, eu sou o Senhor que vos santifica. Dou a lei, dou os mandamentos para não profanarem o meu nome. Presta atenção. Se você é alguém que vive nessas condições, que faz tudo errado, que vive blasfemando o nome de Deus com as suas ações e atitudes, cuidado, porque Deus ele pode te tirar da terra para sempre. Amém? Então aprendemos aqui que essa mulher, quem era ela? Lemos. E se você quer ouvir de novo, pausa o vídeo e leia novamente. Vamos para o capítulo 25. Já é falado do ano sabático. O ano sabático é importante para a terra. Porém, se fosse aplicado nos dias de hoje, a terra seria muito melhor. Ela não daria esses sinais que ela está dando. Ela não daria todos esses movimentos que ela está fazendo. Porque a terra geme. Geme para a volta de Jesus. Porque ela mesma já não aguenta tanto sufoco. Então vamos lá. O ano sabático. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará 22... Não, irmão, estou passando. É aqui mesmo, aqui para. Aqui no 24 aqui para a leitura desse dia 6. Eu passei. Me empolguei um pouquinho. Aqui mesmo. Esse 25 e 26 é para o dia 7 de fevereiro. Então vamos ficar por aqui. Aprendemos então que Selomite, vamos ler mais uma vez, para ficar bem bacana. É a filha de Dibre, foi uma mulher da tribo de Dan, durante o tempo em que os israelitas vagavam pelo deserto, depois do êxodo. Seu esposo era egípcio, seu filho foi para o meio dos israelitas e houve uma briga com um deles. Possivelmente pelo fato de ser mestiço. Durante a luta,
Ele blasfemou o nome de Deus e foi levado a Moisés, que prendeu até que uma decisão pudesse ser tomada sobre a punição devida. Deus mandou Moisés levá-lo para fora do acampamento e apedrejá-lo, pela lei segundo a qual, se uma pessoa israelita ou estrangeira blasfemasse o nome de Deus, teria de ser morta. Levíticos capítulo 24, 15. Então a gente aprendemos hoje que a lei ela tem que ser cumprida. Para quê? Para que a gente não seja pego nela e ser julgado por ela e ser morto por ela. Quão zeloso é esse nosso Deus? Tudo que ele faz é para te conservar em vida. Tudo o que vem da parte dele é para conservar em vida. Não é para nos matar e nem para nos machucar. Amém? Deus, muito obrigado por esta leitura. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Cremos somente no Senhor. O Senhor é nossa esperança para a vida eterna e para os dias futuros. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live de leitura. Capítulos 25, 26 e 27. No dia 7 de fevereiro finalizaremos este livro de Levítico. Até a próxima.